Boa noite. A Plena Pati Live, mais uma vez, todas as quintas-feiras, no ar para você. Justamente aqui o seu espaço de autoconhecimento, de planejamento estratégico de vida, o seu espaço de gestão das emoções. Nós somos a sua escola de felicidade. Somos professores e analistas estudando felicidade para que possamos juntos, cada vez mais, compreender essa que é a moeda definitiva, que é a principal razão de nós estarmos aqui, que é o nosso propósito de vida, a busca da felicidade. E hoje nós vamos falar sobre organização, como ser uma pessoa organizada. Existem técnicas, existem práticas simples que podem nos ajudar a ser mais organizado, a sermos mais produtivos, a sermos mais assertivos, a estarmos com uma maior produtividade nas nossas existências, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E eu sempre fui conhecido por ser uma pessoa organizada. Meus amigos sempre disseram, eu sempre fui chamado, desde sempre, para organizar as coisas. Cássio, tu és muito organizado, então você vai, organiza e tal. E na verdade, as pessoas não sabiam que a minha organização vinha de uma deficiência que eu tinha. Eu sempre tive uma deficiência de memória, dificuldade de registrar as coisas. Então eu sempre usei memória auxiliar. Eu sempre usei caderno, registro. Eu já disse isso aqui numa live passada, quando a gente falou sobre técnicas de priorização, que o registro das atividades é uma coisa importante. Então, o fato de registrar as coisas, de procurar organizar as coisas, isso fez com que, aos poucos, eu fosse sendo conhecido como uma pessoa organizada. Mas o que é de fato ser organizado? Como é que nós podemos desenvolver essa habilidade? Porque organização é uma habilidade. Ninguém nasce organizado. Você desenvolve a organização. Como é que a gente pode ser organizado? Como é que isso pode funcionar na sua vida? Quais são as etapas da organização? É preciso que a gente possa conhecer o princípio, a gente entenda o que é verdadeiramente organização. De onde a organização vem? Organização vem do grego órgão. Órgão. Ou seja, órgão, utensílio, instrumento, aquilo que a gente usa. A organização quer dizer a forma, o método pelo qual um sistema produz resultado. Então a gente já sabe que a organização tem a ver com método. A gente precisa desenvolver um método para que esse método possa nos trazer melhores resultados. Então existem vários métodos. Quando nós falamos aqui da matriz de Eisenhower, que foi aquele presidente americano, que era um general, que comandou as tropas, a invasão da Europa e a libertação da Europa na Segunda Guerra Mundial, e que ele botou aquelas atividades, as atividades mais importantes e mais urgentes, ele estava estabelecendo um método de priorização. Um método que é seguido até hoje, que é ensinado nas escolas, nas faculdades de administração, um método simples de priorização. E existem vários métodos de priorização. Existem vários métodos dentro da administração. Métodos de planejamento, métodos de administração, de gestão, métodos japoneses, nos anos 1980, quando eu estava estudando, quando eu estava fazendo mestrado em administração. Então, o método da qualidade japonesa era o que estava mais em voga. Era lá, e você tinha o 5S, você tinha Ishikawa, você tinha relação de causa e efeito, você tinha o PDCA. Eram métodos. Então, a coisa que nós precisamos desenvolver e encontrar é o nosso método, a nossa caixa de ferramentas. Eu vou falar para vocês um método muito simples, que eu acredito que são 3 etapas fundamentais que podem nos ajudar a sermos mais organizados. Eu fui gerente muitos anos, ainda sou gestor de pessoas, mas durante 35 anos da minha vida eu fui gerente.
Eu fui durante 20 anos da minha existência, eu fui consultor de empresas, eu fui professor. Então foram funções que foram passando na minha vida, experiências que nós fomos apresentando, que nós fomos aproveitando essas experiências, oportunidades que a vida foi nos concedendo e que ao mesmo tempo nós fomos nos desenvolvendo e que fomos acumulando determinado conhecimento. Por exemplo, caiu aqui esse nosso caderno. Durante 8 anos de minha vida, em um dos governos aqui do estado de Pernambuco, durante 8 anos, 2 governos na verdade, nós fomos responsáveis pelo planejamento estratégico de todas as organizações do estado. Então isso nos acompanhou durante 8 anos. Coordenávamos uma rede de mais de 150 consultores. Eu era o responsável pelo gerenciamento da rede de modernização da gestão pública, levando o planejamento estratégico, quando o planejamento estratégico na área pública era algo inédito. E nós começávamos a fazer isso pela experiência que nós havíamos acumulado, que a gente tinha acumulado lá na Petrobras. E depois levamos para o Poder Judiciário. Enfim, planejamento estratégico. E toda escola de planejamento estratégico, toda e qualquer escola de planejamento estratégico, ela se baseia em 3 passos, 3 etapas fundamentais. Essas etapas você pode aplicar nas organizações, como você pode aplicar na sua vida. Quais são essas 3 etapas que podem ajudar você e que me ajudaram a ser uma pessoa mais organizada? Olha, a primeira etapa é diagnóstico. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é estratégia. E a terceira etapa, monitoramento. Qualquer escola de planejamento estratégico, qualquer uma que você pegar, ela tem essas 3 etapas fundamentais. Começa por um bom diagnóstico. No caso pessoal, é o quanto nós conhecemos a nós próprios. Isso é interessante porque muitas vezes a gente acha que a gente se conhece bem. E quando a gente vai ver, sempre tem uma faceta da personalidade da gente que é desconhecida. Davi já escreveu sobre isso aqui em uma newsletter, sobre a janela de Johari, que era o quanto você conhece a si próprio e o quanto os outros conhecem a seu respeito. E aí tem os quadrantes, as áreas de conhecimento. E muitas vezes a gente é surpreendido. Há várias formas de você fazer um bom diagnóstico. Tem uma técnica de administração chamada SWOT. Forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. Você tem inventários. Você tem testes psicológicos, testes de autoconhecimento. Você tem escolas de psicologia, psicanálise, onde o objetivo fundamental é você conhecer a si mesmo. Agora tem uma coisa importante. É que nós precisamos saber ouvir no diagnóstico. E muitas vezes a gente não escuta. Entra por aqui e sai por aqui. Minha esposa é uma empreendedora do campo da gastronomia. Ela tem uma fábrica e uma loja junto, em sociedade, que envolve aí gastronomia gourmet, voltada para sobremesas geladas. E eles, os sócios, estão em discussão sobre promoções. Então se deve ter promoção, quando deve ser a promoção, se a promoção deve ser no começo da semana, em determinado horário, se deve ser obedecendo a determinadas épocas do mês, do calendário, enfim. E tem uma coisa que eu aprendi com um amigo, que é o seguinte: não faça aquilo que você acha, ou que é favorável, ou que você acredita para você, mas para o seu cliente. Esse meu amigo, ele tem uma empresa de pesquisas. E ele está condicionado a fazer sempre o que a pesquisa manda. E sempre ele diz: Cássio, olha, na maioria das vezes, o empreendedor que quer fazer aquilo, acredita que aquilo é a verdade dele, e na verdade não é. É o diagnóstico preciso do que o cliente quer, do que o cliente deseja. Aí alguém diz assim: eu não gosto de promoção. Eu acho que a promoção não deve dar desconto. Ora, mas se o cliente quer desconto, então você
tem que fazer a promoção dando desconto. É um caminho que você segue. Então, a primeira etapa de qualquer tentativa, plano de ser mais organizado passa por um bom diagnóstico. A gente tem que saber exatamente o estado atual nosso, onde nós estamos, quais são os nossos pontos vulneráveis, as nossas áreas de melhoria, quais são aqueles pontos fortes, aquilo que a gente deve desenvolver. Isso é o diagnóstico. E aí depois vem a estratégia. A estratégia é aquilo que vai fazer você sair de uma situação atual para uma situação desejada. De um ponto A para um ponto B. A estratégia é esse caminho que você vai percorrer. De A para B. E a estratégia tem a ver com propósito. Tem a ver com administração de tempo. Tem a ver em como você vai percorrer essa jornada. E isso tem sido uma coisa difícil nos dias atuais. Sabe por quê? Por conta do tempo. Dificilmente a gente está no momento presente. A nossa sociedade atual, o mundo contemporâneo, interconectado por esse aparelhinho maravilhoso que é a internet, que são as redes sociais, que é os acontecimentos em tempo real, na verdade está nos desfocando do nosso momento presente. Se a gente for para as primeiras revoluções da humanidade, a Revolução Agrícola, que foi quando o homem se fixou no campo, durante 10 mil anos, o tempo do homem foi o tempo da natureza. Foi o tempo das estações. Então o homem plantava, o homem esperava o crescimento, depois vinha a colheita. Então isso levou milênios. E o homem levava o tempo que era o tempo da natureza. Para os mais antigos era o tempo de Deus. 99% da humanidade vivia de atividades agrícolas. Então isso era o tempo de Deus. E aí veio a Revolução Industrial, nos anos 1700. Final dos anos 1700, século XVIII, a primeira Revolução Industrial. E aí a Revolução do Vapor, depois a Revolução da Eletricidade, e as pessoas começaram a ir para as cidades. Nas cidades, o tempo já não era mais o tempo da natureza. O tempo era o tempo do relógio. As pessoas viviam pelo relógio. Era o tempo das horas, depois passou a ser o tempo dos minutos. E nos últimos 200 anos, a gente viveu no tempo do relógio. Primeiro, a primeira Revolução Industrial, depois a segunda Revolução Industrial, depois a terceira Revolução Industrial, que tem aí uns 50 anos, a Revolução Digital, a Revolução do Computador. Acontece que nós estamos na quarta Revolução Industrial. E a quarta Revolução Industrial é a revolução da conexão, das plataformas. É a revolução das tecnologias exponenciais. É a revolução da robótica. É a revolução da tecnologia vestível, dos exoesqueletos. É a revolução dos drones. É a revolução do uso e não mais do ter. Ou seja, o tempo agora já não é mais medido pelo tempo do relógio, mas é pelo tempo das máquinas. É o tempo da inteligência artificial. Os algoritmos, os robôs, eles são muito mais eficientes do que nós humanos. E o nosso cérebro, ele não está condicionado, nem está preparado para andar na velocidade dos algoritmos, na velocidade dos robôs. E a gente está querendo acompanhar isso. Então a gente está aqui agora, está vendo a live. Então está na live, mas está pensando no WhatsApp. E está assistindo a televisão. E está conectado com outra coisa. E está comendo enquanto está assistindo a live. Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E o nosso cérebro não suporta esse nível de repartição. Aí o que acontece? A gente acaba não fazendo nada. A gente divide a nossa atenção e a gente vive aquilo que os psicólogos da atualidade chamam de síndrome do pensamento acelerado. É o nosso cérebro tentando correr como se fosse uma máquina, como se fosse um computador. E não adianta, porque o computador é milhões, bilhões, trilhões de vezes mais rápido do que nós.
Não adianta. Vocês sabiam, uma das tecnologias que deve estar presente nas nossas cidades nos próximos 5 anos, sem sombra de dúvidas, são os carros autônomos. Sem sombra de dúvidas. Os carros, cada vez mais, né, nós temos a Tesla, o Google, que estão investindo em verdadeiros computadores sobre rodas. Hoje, os carros autônomos, eles já são cerca de 1 milhão de vezes, eu vou repetir, 1 milhão de vezes mais seguros do que os carros dirigidos pelos humanos. É isso mesmo que você está escutando. Se você pegar o número de carros, o número de passageiros, o número de condutores, o número de quilômetros que são rodados e dividir o número de acidentes pelos milhões de quilômetros que são rodados por ano para os motoristas, e se você pegar os quilômetros rodados por algoritmos, ou seja, os carros que são dirigidos por inteligência artificial, os carros por inteligência artificial, eles são 1 milhão de vezes mais seguros do que os carros dirigidos pelos humanos. Agora me digam, vocês acham que no futuro os carros serão dirigidos pelos humanos? Vocês acham mesmo? Então a estratégia é o caminho que vai te conduzir de um ponto A para um ponto B. Nós temos que ter um bom diagnóstico e temos que ter uma boa estratégia. A gente tem que ter um senso de propósito. Por que é que nós estamos aqui? Então será que eu vou ser motorista quando o futuro da humanidade é não ter mais motorista? Como é que eu vou me posicionar? Eu tenho que saber utilizar o tempo naquilo que eu sou especial, que a máquina não vai conseguir substituir, que é a minha natureza humana. E nós falamos isso aqui na última live com aquele amigo meu que infelizmente perdeu o seu propósito, tá certo? Uma pessoa maravilhosa e que cometeu suicídio. E se você olhar, você vai ver quantas pessoas que você conhece, ou quantas pessoas que você conhecem, elas narram casos de suicídio. E o que é o suicídio? O suicídio é o atentado fundamental, é o atentado, aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida. Então imaginem a pessoa que resolve por fim a sua própria vida. É porque essa pessoa perdeu o propósito, perdeu o sentido, perdeu a estratégia. A estratégia, o propósito, a razão de viver foi o que nos trouxe das cavernas até hoje, até o computador, até o robô, até a astrofísica, até o mundo, até o universo. Isso foi que nos trouxe até aqui. A nossa história de sucesso enquanto humanos está exatamente no nosso propósito. Então o propósito é algo fundamental nas nossas vidas. A segunda etapa é exatamente essa, a estratégia. É onde nós estamos, o nosso diagnóstico, e aonde nós queremos chegar, que é o nosso propósito, os nossos objetivos, as nossas metas. Essa é a segunda etapa. E vem a última etapa. A última etapa é o monitoramento. Diagnóstico, estratégia e monitoramento. Não adianta nada a gente ter um bom diagnóstico, a gente saber onde quer chegar, se a gente não vai até lá. E por incrível que pareça, nós sofremos de uma doença visceral que se chama autossabotagem. A gente vive se sabotando. E está chegando agora a época de final de ano. A época de final de ano é a época de reavaliação, é de olhar o que a gente fez, refazer os nossos objetivos, os nossos objetivos familiares, pessoais, profissionais, as nossas resoluções de final de ano. Está na hora da gente fazer aquele curso, da gente se desenvolver, está na hora da gente fazer as pazes
com aquele familiar, com aquele amigo que a gente teve algum desentendimento. Tá na hora da gente fazer aquela dieta, tá na hora da gente malhar na academia, enfim, as nossas resoluções de final de ano. Vocês sabem quanto tempo dura as nossas resoluções de final de ano? Em média, os americanos fizeram um estudo, demora no máximo 25 dias. Então, por volta do dia 25 de janeiro, você e eu, provavelmente nós vamos esquecer aquilo que a gente teve como resolução de final de ano. Pela autossabotagem. A autossabotagem vai fazer com que a gente esqueça disso. Porque a gente não teve a disciplina necessária, ou melhor, porque a gente não teve estratégias de monitoramento. E existem técnicas simples que podem fazer com que a gente tenha um melhor monitoramento. A gente já falou sobre várias delas aqui, com a neurociência e com a psicologia positiva. A criação de hábitos, de novos caminhos neurais, a neurogênese e a neuroplasticidade, focar a mente no momento presente por 20 minutos diariamente, com atenção plena. Você vai criando rituais, bastam 2 meses. Se você tiver a disciplina, cotidiana, não precisa muito não, são 20 minutos por dia. Você condiciona o seu cérebro a manter aquele ritual. E aquele ritual se torna um hábito. E aquele hábito é incorporado e você aprende, é uma habilidade que você tem. Então, diagnóstico, estratégia e monitoramento. DEM, diagnóstico, estratégia e monitoramento. DEM. São 3 etapas fundamentais para que você possa ser uma pessoa mais organizada. A Plena Pátia tem técnicas, a Plena Pátia tem recursos que podem fazer com que você seja uma pessoa mais organizada. Nós estamos estudando juntos isso. Nós temos workshops, nós temos cursos, nós temos lives, newsletters, artigos, todo um conteúdo exclusivo para ajudar você a ser uma pessoa mais organizada. Ainda neste mês de novembro, nos dias 28 e 29 de novembro, na última semana deste mês, nós estamos com um workshop presencial aqui em Recife, no bairro da Jaqueira, na Livraria Jaqueira, um local aprazível, maravilhoso, para desenvolvimento de habilidades emocionais, para desenvolvimento de liderança. Nós vamos ver técnicas de priorização, técnicas de liderança, trabalhar inventários psicológicos, enfim, elementos de controle das emoções, tudo que é necessário para você ser uma pessoa mais produtiva, mais organizada e poder desenvolver a liderança na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. É isso. Plena Pátia, a sua escola de felicidade. Estamos juntos, estudando e aprendendo. Foi um prazer estar com você aqui na próxima quinta-feira. Ou eu ou o Júnior estaremos com você. Um grande beijo no seu coração. Muito obrigado pelo seu tempo.